Presta atenção. E o presidente Lula Diga. não sabe mexer no próprio celular. De forma nenhuma. Primeira-dama Janja da Silva quem controla o aparelho e até responde às mensagens destinadas ao petista. Não é possível. A revelação foi feita por um comentarista da Globo News Esse cidadão não pode estar falando a verdade. que analisava a dificuldade de Lula em acompanhar o debate público por meio das redes sociais. Isso é o Lula. Esse ministro comentou comigo, mas o presidente nem tem celular. Esse cidadão não pode estar falando a verdade. Ele não sabe acompanhar isso, ele é analógico total. Não pode ser assim. O celular dele, quem tem é a Janja. Ele não tem um aparelho para se comunicar com a gente, nem para observar essas informações. Me ajuda. Pois é, Piotr, desde o início do Lula 3, a gente percebe essa força, essa interferência de Janja da Esse cidadão não pode estar falando a verdade. Silva e cada vez mais isso só reforça, né, com essas revelações que aparecem, os ministros que ela indica, enfim, o poder e a ingerência, a influência que ela tem nesse governo e agora mais essa revelação, essa constatação de que ela administra o país Isso é o Lula. por intermédio do celular do presidente Lula. Paulo, acho que esse é o ponto. Vamos pegar aí pelo lado da completa desinstitucionalização. O celular do presidente tem uma série de medidas de segurança. Eu vou me lembrar de uma história do Obama. O Obama estava, acho que no primeiro mandato, e ele chegou lá com um celular, um modelo celular que ele disse que adorava na época de senador. Presta atenção. E o serviço secreto foi lá e disse assim, esse modelo o senhor não pode usar porque ele não tem toda a segurança criptografada que a presidência dos Estados Unidos exige. Bom, ele conta essa história. Mudaram o telefone dele, o aparelho. Eu posso imaginar que não é diferente com o telefone usado pelo presidente da República, em que pese o fato dele não ser ele quem mexe. Mas vamos lá. Diga. A Janja tem acesso, por exemplo, a assuntos de Estado? Não que isso nos surpreenda, mas ela não foi eleita, não é ela a presidente de fato. Imagina um ministro passando ali uma negociação difícil, fora do país, o Ministério das Relações Exteriores, por exemplo, em algum momento isso vai ser comunicado pelo celular, porque se imagina, se o presidente americano tinha um celular com uma segurança criptografada, é porque o celular é um meio de comunicação, óbvio. Talvez alguns assuntos não sejam abordados pelo celular, mas alguns muito importantes serão abordados pelo celular, estratégicos. Passa pela Janja antes. De forma nenhuma. Que o presidente, em algum momento, ele sabe que ele não pode, digamos, segredos de Estado, ele não pode levar para a família dele, não pode levar para a esposa dele. E neste caso, não é nem o caso de levar, ela recebe em primeira mão e depois escolhe. Se ela estiver editando os assuntos que vão ao Lula, e se ela está, digamos, não, deixa que eu respondo, mas responde o quê? O Lula... Esse cidadão não pode estar falando a verdade. Também, ele lê depois a mensagem que ele respondeu, porque lê em algum momento ele tem que saber, né? Eu espero. Né? Porque talvez não saiba mexer no celular, mas lê o que está na tela, em algum momento ele precisa. Que tipo de coisa ela respondeu? Que mensagem chegou para ela que deveria só chegar ao presidente da República? Por mais que você tenha um assessor, e este assessor aí sim tem uma função de Estado, e obviamente com todas as responsabilidades também regidas por um contrato de sigilo, mas a primeira-dama não assina absolutamente nada de contrato de sigilo, tanto que ela não tem cargo. Mas no caso brasileiro, ela está operando o celular do presidente da República, do chefe de governo e de Estado do país. Esse, para mim, é o maior drama. O Silvio já tocou no ponto. E não é alguma gravidade, são todas as gravidades que você possa imaginar. Elas estão todas nessa questão. Não é assim, o Lula não sabe mexer no celular como se fosse uma coisa comezinha de um sujeito completamente despreparado para qualquer coisa mais complexa. No primeiro mandato do Lula... Era comum você ouvir dizendo que não mandasse nada para o Lula que tivesse mais do que uma página, porque ele não lia a segunda. Ouvia isso com muita frequência. Silvio trabalhou em Brasília e deve ter ouvido isso com muita frequência. Recentemente, senadores estavam incomodados, senadores da oposição e senadores da situação estavam incomodados que não tinham acesso ao presidente. Foram lá falar com o presidente, não, é a Janja proibia acesso ao presidente. Agora a história do celular,
é bem mais grave do que se imagina. Pois é, Piotr, desde o início do Lula 3, a gente percebe essa força, essa interferência de Janja da Silva e cada vez mais isso só reforça, né? Com essas revelações que aparecem, os ministros que ela indica, enfim, o poder e a ingerência, a influência que ela tem nesse governo e agora mais essa revelação, essa constatação de que ela administra o país por intermédio do celular do presidente Lula. Paulo, acho que esse é o ponto. Vamos pegar aí pelo lado da completa desinstitucionalização. Fique preparado. Necessidade do governo se comunicar melhor nas redes sociais, nessa era digital. Esse ministro comentou comigo, mas o presidente nem tem celular. Ele não sabe acompanhar isso, ele é analógico total. O celular dele, quem tem é a Janja. Ele não tem um aparelho para se comunicar com a gente, nem para observar essas informações. Como é que o presidente está hoje presente nas redes sociais? Anunciando medidas. E só a medida como se fosse, o presidente assinou... Que vergonha! Hoje de manhã, a sanção do pé de meia. Ninguém entende nada disso. Bom, Silvio, não é bem uma revelação, porque nós já sabíamos ali da influência da Janja, que trabalha por intermédio do celular do presidente Lula, ele que admite que não sabe mexer no celular, não acessa as próprias redes sociais, mas vem a público várias vezes defender a regulação urgente das plataformas digitais, que ele não deve fazer ideia de como funciona. Sabia não? Sabia não? Antes de entrar nessa questão que você traz no final, Paula, que é a hipocrisia de ele falar em regulação, né, das redes sociais e é uma figura totalmente analógica, é verdade isso que o comentarista da Globo News disse. Isso é sabido em Brasília há muito tempo. Aliás, Eu tenho vergonha de falar isso. nós abrimos o programa falando sobre o Jorge Messias, o Bessias, como a Dilma disse, naquele diálogo interceptado pela Lava Jato. À época, era o Bessias, um contínuo Forma nenhuma. da presidente Dilma Rousseff, quem levaria, né, o ajudante de ordens, levaria o papel para o Lula assinar e se tornar ministro, numa tentativa de impedir a prisão dele, que partia Tenho que mentir, é preciso mentir. da primeira instância. Não, ou seja, uma vez ministro, ele responderia a instâncias superiores. Já naquele diálogo, alguém passa o telefone para ele. E quando a Lava Jato Esse cidadão não pode estar falando a verdade. mostrou esse diálogo e outros em que Dilma Rousseff, o presidente Lula aparecem, é possível identificar que sempre alguém atendia. Diferentemente daquelas engasopadas falsas do Lula, que faz, por favor, me ajuda. O telefone da presidência da República. Me ajuda.